estar com o pastor Henrique, amigo nosso, né? Sua esposa, família Mensageiros. Estar aqui é um privilégio, e eu sempre digo que estar na Mensageiros sempre é para nós uma escola, uma lição, uma igreja que tem demonstrado para nós e nos ensinado grandes lições. E a primeira lição que nós aprendemos com a igreja Mensageiros é essa receptividade, e também algo que rege, que é o princípio de honra e paternidade, que essa igreja tem ministrado e pregado não só aos seus membros, mas também a todos nós que ladeamos aí esse povo, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, gente? Antes de apresentar aqui as pessoas da Assembleia de Deus Ágape que estão conosco, nos acompanhando, eu quero usar aqui pelo menos pegar um ganchinho aqui da palavra que o pastor Henrique ministrou aqui. E eu confesso, pastor Henrique, hoje, agora à tarde, depois do almoço, eu estava em casa, meditando na palavra do Senhor, e orando, pedindo para Deus uma palavra, porque nós que pregamos, não chegamos diante da igreja de forma irresponsável, não usamos só dos nossos recursos teológicos e conhecimentos, e nem anos de altar. Precisamos inteiramente da graça de Deus para estar aqui, porque Ele é aquele que vai falar com você tudo quanto Ele precisa falar. E quando o pastor Henrique falava aqui, eu pensei, e a minha esposa chegou lá no quarto onde eu estava meditando a palavra de Deus, e ela disse assim: você já está preparando a mensagem para logo? Eu disse: estou meditando e orando e falando com Deus. E sabe aquele dia que você for ler a Bíblia, vai em todos os esboços que você está acostumado, ora, e Deus não te entrega nada, sabe? A voz do Espírito Santo entrou naquele quarto e disse para mim: aguarde só um minuto, porque o que eu tenho para falar com aquela igreja vai acontecer hoje naturalmente. E quando o pastor Henrique falava, e quando eu cheguei aqui, Deus me deu a mensagem para ser pregada aqui nesta noite, porque eu acredito que é assim que Deus faz. E um outro ponto que eu quero salientar é que também eu vim aqui hoje para ser ministrado por Deus, e Deus falou comigo aqui já, uma palavra que o pastor Henrique ministrou aqui sobre oferta, mas Deus falou no meu coração, quando ele citou aqui o exemplo de filhos, e ser filho de pastor, realmente não é fácil. Pastor Henrique, eu conheço a história do pastor Henrique, desde de garotinho, pequenininho, família do pastor Henrique, com as nossas famílias, são amigos há mais de 40 anos, o pai da minha esposa, o Daniel, era muito amigo do pastor Marcos. Então a gente já é a segunda geração que nós caminhamos juntos, e eu sei um pouco daquilo que o pastor Henrique passou, e quando ele fala aqui, eu entendo que ele fala com propriedade. Ser filho de pastor, quantas vezes as pessoas apontam o dedo e dizem assim: não é o Henrique, é o filho do pastor, querendo colocar um título para fazer uma cobrança maior. Porém, pastor Henrique, os seus filhos estão chegando, essa nova geração, essa igreja é uma igreja educada, disciplinada, uma igreja instruída pelo pastor que tem, e eu quero parabenizar o pastor Henrique por ser esse pastor, e quero deixar uma palavra: quem não gosta dos seus filhos, não precisa gostar de você, porque é a herança que Deus te deu, isso é um princípio. Quer ser abençoado? Ame a família do seu pastor. Quer ser abençoado? Ame a esposa do seu pastor, ore por eles, abençoe eles, porque fazendo assim, você vai regrar a bênção de Deus na sua vida. É profético, é bíblico isso. Se você acredita que Deus está nessa palavra, levante a sua mão e dá um glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, está aqui, os meus filhos, meu genro Gabriel, Melque, aqui, parceirão,
a turma que acompanha, os músicos também que acompanham, a Sabrina, a Cálita, o Luiz, todos que vieram. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa prosperar grandemente. Vamos lá, Melk. A parceria, sempre gosto de falar isso. Quando nós estávamos conversando, há uns 10 dias, nós nos reunimos para conversar sobre esse culto aqui. Eu disse: Deus tem algo para fazer sobre as nossas vidas naquele lugar. E nós vamos fazer uma parceria hoje. Você toca, eu prego e Jesus opera. Amém, gente? Como Deus já me deu, e eu estou muito em paz, feliz no meu coração, porque quando eu entrei por esses corredores aqui, eu falando com Deus: Senhor, e aí? Como que vai ser? Aí Deus ministrou no meu coração. Livro de Josué, capítulo de número 6, ou capítulo 5. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 10. Josué capítulo 5, versículo 10. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal. Aonde eles estavam acampados? Aonde? Celebraram a Páscoa no dia 14 desse mês à tarde nas campinas de Jericó. Aonde eles estavam? Nas campinas de Jericó. Comeram o produto da terra no dia seguinte da Páscoa, pães asmos, espigas tostadas. E naquele mesmo dia, versículo 12, e no dia depois de terem comido o produto da terra, cessou o maná. Diga comigo: cessou o maná. Está fraco, meu Deus. Diga comigo: cessou o maná. Isso. E os filhos de Israel não tiveram mais que comer, e também comeram as novidades da terra. Comeram o quê? Quer dizer que Deus tem novidade hoje? Então vamos lá, escute. Verso de número 13. Ora, estando Josué, perto de Jericó, levantou os olhos e viu que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou Josué a ele e perguntou: és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Então respondeu ele: não sou nenhum dos seus amigos, nem dos seus inimigos, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor, Josué, só para te dar vitória. Amém? Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, falar sobre Josué. É algo que nos motiva, nos engrandece. Todos nós que chegamos aqui, principalmente quem faz parte ou quem tem um ministério, sabe o que eu estou falando, que tem hora nas nossas vidas que a vontade é de encaixotar os livros, colocar a credencial na gaveta, abandonar a carreira ministerial e cuidar da vida, porque ninguém está no ministério porque não tem o que fazer. Não, todos os homens que Deus chamou, eles estavam nas atividades profissionais, todos. Só que tem hora na nossa vida cristã, é que a vontade é essa, é de colocar na gaveta, abandonar o chamado e cuidar da vida. Aí quando nós atingimos esse estágio, que isso é natural, e eu vou dizer uma coisa para vocês, deixa eu confessar algo para vocês. Pastor também tem hora que ele pensa em desaparecer do mapa, não é, pastor Henrique? Tem hora que a gente pensa: por quê? Qual o objetivo? Qual o propósito? Qual
qual vai ser o lucro de tudo isso? Será que vai valer a pena? Será que vai compensar tudo isso? Todo esforço? Aí, pastor Bruno, quando nós atingimos esse nível, Deus nos faz lembrar de Josué. Porque Josué, na minha concepção, ele foi um dos maiores líderes de Israel. Um dos maiores. Moisés era o legislador. Mas Josué foi a pessoa que Deus escolheu para dar continuidade a um projeto grandioso. Só que o que mais me alegra na vida de Josué é que o líder era Moisés. Diga comigo, Moisés. E a Bíblia registra para nós que em nenhum momento, em nenhuma circunstância, você vai encontrar Josué querendo ocupar o espaço de Moisés. Não, em nenhuma circunstância. Pelo contrário, todas as vezes que Josué queria receber algo de Deus, ele ia para a tenda de Moisés. E a Bíblia diz, e Flávio Joséfo deixa isso nas entrelinhas, falando sobre princípio de honra, quando ele diz que Josué colocava o seu ouvido na tenda de Moisés para ouvir o diálogo de Moisés com Deus. Você tem noção do nível de transferência de liderança que Deus estabelece? Sim ou não? Aí sabe o que eu descubro? Que chega um dia que Deus fala assim: Moisés, acabou. Moisés, terminou. Essa semana eu fui abordado por um obreiro da nossa cidade, não da nossa igreja, preocupado, pastor Henrique, desesperado. Disse: pastor Ricardo, me dá um conselho aqui. Eu disse: o que foi? O nosso pastor está indo embora, vai mudar para outra cidade, e eu não concordo com isso, porque os nossos gestores operacionais da igreja não tiveram nenhuma ação para resolver essa questão dessa transferência. E agora nós aprendemos a amá-lo, e ele está indo embora, está vindo outro pastor para assumir a igreja, e eu não concordo com isso. E eu chamei esse obreiro e disse assim: meu amigo, aprenda algo. Gestores, administradores, operacional não controla trajeto de pastor. Não é inteligência, não é grupos de obreiros, não é operação, não é o esquema, não é data, porque está escrito na Bíblia: eu vos darei pastores segundo o meu coração. É Deus que coloca. E eu disse isso a ele. Quando eu disse isso a ele, ele começou a chorar e disse assim: eu nunca tinha ouvido alguém dizer isso para mim com essa propriedade. E eu disse assim: pois então, o novo pastor que está chegando nessa cidade, abrace ele, beije ele, ajude ele, oferte na igreja, seja o melhor obreiro que você puder ser, porque enquanto Deus levantar ele, ele vai te levar junto. E quando eu estava saindo do estabelecimento dele, ele me agradeceu, me deu um abraço e disse assim: obrigado, eu precisava ouvir essa palavra. E Josué, ele é esse espelho, porque Josué foi um homem de sucesso, sim ou não? E quando Moisés, ele é assunto ao céu, e ele deixa o seu ofício, Deus chama Josué e fala assim: Josué, seja forte e corajoso. Sabe o que eu aprendo aqui?
que Josué era fraco e também medroso, porque senão Deus não havia dito isso a ele: seja forte e corajoso. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não tenha medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Deus disse para Josué? Porque de acordo com a história dos hebreus, fala para essa turminha aqui, daqui a pouco eu chego aí, viu gente? Vou esperar. Escute isso. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Porque de acordo com a história dos hebreus, Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra dos que saíram, de quase 3 milhões de pessoas. Tem noção? Da envergadura desse texto, da propriedade desse conteúdo, de quase 3 milhões de pessoas, dos que saíram de Gósen, entraram em Canaã, Josué e Calebe. Os outros nasceram no percurso. Aí Deus estava dizendo assim: fique com medo não, Josué, não preocupa, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus estava dizendo assim: Josué, traz à memória. O que, Senhor? Lembra do Mar Vermelho? Lembro. Traz à memória, há 40 anos, lembra do mar? Lembro. Como o mar se abriu? Lembro. Farei contigo também. Era que Deus estava dizendo: Josué, eu vou fazer contigo, igual eu fiz com Moisés, porque Moisés ele era um homem de fama, um grande legislador. Quando Moisés se apresentava, as pessoas o respeitavam. Aí Deus disse assim: Josué, vou fazer contigo. Tanto é que tem um slogan na Bíblia, que diz, quando, por exemplo, eu vou citar o versículo, você vai dizer o personagem: tira a sandália dos teus. Para quem Deus disse isso? Para quem? Para Moisés? É mesmo? Quantos acreditam que era para Moisés? Levante a mão. Abre a sua Bíblia aí. Leia para mim, por favor, joga no telão o versículo 15. Cadê o meu amigo do... Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor o que está escrito aqui, gente? Tira a sandália dos teus. É Deus falando, Moisés falando, é Deus falando, Josué, assim como eu fui com Moisés, até nos mínimos detalhes, eu serei contigo. Deus estava protocolando, dizendo: não se preocupe, eu vou colocar algumas resquícios em você, Josué. Eu vou colocar algumas características em você que eu dei para Moisés, mas as pessoas terão que olhar para você e elas entenderão que o mesmo Deus de Moisés... Eu não sei você, mas eu já estou numa vontade de falar em línguas aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque o Deus de Moisés é o mesmo de Josué. E eu estou pregando para Josué aqui nesta noite. Escute isso. Josué teve um monte de obstáculos. Deixa eu ver meu horário aqui. Falta muito ainda. Glória. Deixa eu vir para cá, senão ele fica com ciúme. Escute. Josué, olhe para mim aqui. Josué recebeu um monte de obstáculos para ser resolvido. Ninguém está isento de problemas. Ninguém está isento de superar. Escute isso, recebe isso como uma palavra de Deus para a sua vida. Preste atenção. Não existe sucesso
sem vencer obstáculos. Não existe. Não existe ministério que cai de paraquedas. Não existe sucesso sem marcas. Paulo chegou a dizer: eu trago comigo as marcas de Cristo. Eu quero apresentar para vocês hoje um segredo extraordinário. Bem-vindo ao mundo do Evangelho, um Evangelho de superar problemas. Porque Evangelho que tudo vai dar certo, que não tem doença, que não tem dificuldade, que não tem luta, que não tem levante, não é Evangelho. O Evangelho que eu prego é diferente. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci. Eu prego para um grupo de vencedores aqui. Aí Josué, ele recebeu um monte de obstáculos. Quem sabe o obstáculo que marca Josué, na minha concepção, Melk, é as muralhas, os muros. Porque o que marca Moisés é o Mar Vermelho, sim ou não? E o que marca Josué é as muralhas. E quantos já participaram de campanhas de muralhas a serem derrubadas aqui? Deixa eu ver. Quantos já ouviram pregações sobre que a muralha vai cair? Levante a mão. Faz parte quase que do nosso slogan. Porém, eu quero extrair desse texto que lemos aqui, dentro do tempo que me é proposto, 4 lições para você sobreviver enquanto a muralha não cai. Escute aqui. Tem pessoas que veio para essa conferência, está aqui desde o primeiro dia. Meus colegas que me antecederam aqui são mestres, homens de Deus. São pessoas que Deus usa poderosamente. Mas se você veio aqui hoje, é porque você acredita que existem algumas muralhas na sua vida que ainda permanecem de pé. Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu tenho uma notícia boa para te dar, ela não vai cair hoje. Porque se você está esperando eu pregar sobre muralha no chão, vai ficar decepcionado. A muralha não vai cair. Só que tem um detalhe. Eu vou te dar 4 lições para você sobreviver enquanto as muralhas não caem. Enquanto essa muralha não cair, você precisa manter vivo. Você precisa ser crente. Você precisa estar ligado com Deus. E quem sabe Deus não vai permitir que a muralha caia. Então Ele precisa liberar um mecanismo para você sobreviver. E o texto sagrado diz, que lemos, que eles estavam acampados em Gilgal. As muralhas estavam de pé. E o texto diz assim: e cessou o maná. Também você já ouviu muitas pessoas pregarem sobre o maná como provisão, sim ou não? Sim ou não, gente? E se eu te falar, à luz da Bíblia, que tem hora na nossa vida que Deus tem que cortar o maná? Mas pastor, maná não é provisão? É. Não foi Deus que mandou? Foi. Não veio do céu? Veio. Mas entenda isso, maná é alimento de deserto. E tem hora que Deus precisa tirar de você essa sensação de deserto. E a primeira coisa que Deus faz com esse povo é começar a cumprir na vida deles o que Ele prometeu: tomar posse de uma terra que emana leite e mel. Se você não desgarrar do deserto, você não sentirá o gosto da terra. Aí Deus faz o seguinte: a muralha está de pé, Moisés morto, Josué líder novo, e o povo agora um grande obstáculo, muralha de pé. E agora o que vai ser da gente? O que será de nós? Aí Deus diz assim: cessa o maná.
corta o maná, porque maná é alimento de deserto. E a primeira coisa que eu quero liberar sobre a sua vida enquanto a muralha não cai, a Bíblia diz que naquele ano que Deus cessou o maná, começaram a comer das novidades da terra. Teve alguém ali que pegou, ó. Escute, Deus tem, ainda que os muros permaneçam de pé, Deus tem uma novidade para você. O que é novidade? É algo que você não viu, é aquilo que você não presenciou ainda. Você tem noção do que Deus está liberando aqui? Ah, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo, e eu vim para esse culto para receber o quê? Algo novo. Novidade. O que é novidade? A Bíblia diz, é aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. É novidade que Deus tem preparado para a sua vida. Se prepare, ainda que as muralhas permaneçam de pé. O problema, pastor Henrique, é que tem muita gente querendo derrubar a muralha, e Deus está dizendo, a muralha não vai cair, ela vai ficar de pé, porque se a muralha ela cai na hora errada, o inimigo te pega. Mas pastor, eu preciso que a muralha caia. Escute, do lado de dentro das muralhas tem homens gigantes, poderosos, filhos de Anaquins, homens que eram destros nas armas. O Pentateuco chega a dizer que eles eram homens tão fortes, gigantes, que eles tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Eles apunhavam a espada com uma forma violenta e sangrenta. Tem muita gente que pede para Deus derrubar o muro, para Deus derrubar a muralha. Aí Deus diz assim: filha, não é o tempo, não chegou a hora, não é agora que o muro vai cair. Mas Senhor, se a muralha não cair agora, eu não vou sobreviver, porque eu estou orando há anos para uma transformação de um ente querido. Eu estou orando há anos para que Deus faça algo na minha vida financeira. Eu estou orando há meses para que Deus faça algo comigo, e eu preciso que essa muralha caia no chão. Aí Deus diz assim: não, calma, segura aí mais um pouquinho, a muralha vai ficar de pé. Só que tem um detalhe: se prepare, porque a muralha vai ficar de pé ainda. Só que Deus tem novidade, Deus tem algo novo para você. Deus está liberando uma palavra aqui que vai mudar a sua vida. Deus, você sabe o que é novidade? É algo que você não experimentou. Se prepare para tomar posse daquilo que você nem imagina. O céu está aberto sobre Lagoa da Prata. O dedo de Deus está apontado sobre a igreja Mensageiros de Cristo. Recebe essa palavra. Deus está liberando algo novo sobre a tua vida. Deus, sabe o que é algo novo? É aquilo que você não experimentou ainda. Se prepare. Você está preocupado com a muralha por quê? Quer derrubar esses muros por quê? Não. Escute, para começar, vai substituir aí o tá ótimo. Como é que você chama? Toda unção de assembleiano desça sobre essa vida agora. Escute, gente, aqui é minha casa, viu? Eu estou à vontade aqui. Escute, quando Deus libera essa palavra, Deus está dizendo: não se preocupe com os problemas.
Se preocupe com o que Deus está te dando no momento. Não se preocupe com os muros, porque quem cuida de muralha é Deus. Você não vai ver israelita com picareta. Você não vai ver israelita funcionando trator de demolição. Você não vai ver israelita pegando machado, marreta, destruindo muralha, não. Deus fala para eles assim: pega instrumentos, organiza instrumento de sopro, trombeta, organiza, faça barulho, porque enquanto isso estiver acontecendo, Deus vai mexendo na estrutura. Segunda coisa, senão meu tempo vai embora. E pastor assembleano tem um probleminha espiritual, gente. É de fábrica. Quando ele fala assim, estou terminando, mas eu vou vir para cá, participar de umas escolas aqui para mim alinhar isso. Escute, ainda com a Bíblia aberta, a muralha permanece de pé. Deus cessou o maná, e diz a Bíblia que eles comeram a novidade da terra. Segunda lição, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um quê? Um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se a Josué e ele disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Olha a preocupação de Josué. Josué estava preocupado, porque ele estava no pé da muralha. Escute isso, olhe para mim. E a preocupação dele era: como derrubar esse muro gigantesco? Como? Como derrubar? Não tem como. Não existe forma, mecanismo. E quando ele olha do lado assim, ó, tem um homem. Tem uma versão que diz que era um príncipe, mas tem um homem com uma espada desembainhada. Você tem noção? E quando este homem se apresenta para Josué, Josué pergunta assim: oi, você é um dos nossos, ou um dos nossos inimigos? Aí ele diz assim: Josué, eu não sou da sua turma, e muito menos sou o seu inimigo. Aí Josué pergunta: quem é você? Joga o verso posterior, por favor. E ele diz: não sou nem seu amigo e nem seu inimigo, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou com seu rosto na terra e o adorou. Escute isso aqui. Segunda lição de Deus para a sua vida enquanto a muralha não cai. A Bíblia diz que chegou diante de Josué um príncipe com uma espada desembainhada. Escute aqui, isso aqui é regra da hermenêutica. Anjo não recebe adoração. Não adianta. Então este homem aqui foi adorado, porque a Bíblia diz que Josué o adorou. Tem uma regrinha na hermenêutica, que é a arte de interpretação da Bíblia, que nós chamamos de teofania, que é a materialização de Cristo no Antigo Testamento. Anjo não recebe adoração. Então sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Que o próprio Cristo chegou para Josué e disse: Josué, você está preocupado com muralha por quê? Por que, Josué? Com um muro desse tamanho, eu vim como príncipe, só para te ajudar, Josué. E a Bíblia diz que Josué, quando olhou para ele, estava com uma espada desembainhada. Sabe o que eu vejo aqui? Uma transliteração de Cristo do livro do Apocalipse, porque a Bíblia diz que ele virá montado num cavalo branco e uma espada a fio de 2 gumes saindo da sua boca. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? O próprio Cristo se apresenta dizendo: a muralha não caiu, mas eu estou contigo.
A muralha está de pé, mas eu estou contigo. A muralha está de pé, mas eu não te abandono. A muralha está de pé, mas eu estou aqui, Josué. Não se preocupe. E outra, por que com uma espada desembainhada? Por quê? Porque Jesus estava dizendo nas entrelinhas da Bíblia: eu estou contigo. Quem mexer com você, mexe comigo também. Está pegando aí? Você está preocupado com a muralha? O Senhor Jesus está dizendo: enquanto ela não cai, tem novidade. E o Senhor é contigo nessa peleja. E o Senhor se apresenta com uma espada dizendo: quem mexer contigo, mexe comigo. Quem levantar contra ti, levanta contra mim. Os inimigos que bater na sua porta terão que se ver com Cristo, porque Ele vai te defender, porque você é noiva de Cristo. A espada desembainhada está dizendo: não se preocupe, porque eu vou guerrear por você. Você que está sendo afrontado lá na sua casa, na escola, no trabalho, no serviço, na rua, na igreja, seja onde for, não se preocupe. O Senhor dos Exércitos está dizendo: eu sou contigo, deixa comigo que eu resolvo. Você não tem que bater de frente, não tem que bater boca, não precisa chamar a polícia, não precisa ficar bravo, só se preocupa em estar debaixo da direção de Deus, porque Deus está dizendo: eu vou lutar por você. Meu irmão, essa palavra aqui mudou minha vida. Essa direção aqui mudou minha história, porque eu gostava muito de mostrar minha força. Eu gostava muito de provar que eu era o cara que tinha poder para resolver. Às vezes, a razão estava comigo, sabe o que eu queria? Mostrar que a razão era minha. Bater o pé e dizer: não, peraí, a razão é minha, é do meu jeito. Aí sabe o que Deus fez? Um dia, ministrando essa palavra, Deus disse assim: cuide da minha obra, faça a minha obra, porque quem guerreia por você sou eu. E eu tenho visto Deus fazer tanta coisa. Eu tenho visto Deus limpar o caminho, eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias, transformar, mudar, batizar com o Espírito Santo, salvar vidas. Mas eu tenho visto Deus fazer coisas sobrenaturais. Sabe o que você precisa? Acreditar nessa palavra, crer que Deus está contigo nessa peleja. Pastor, mas a minha preocupação é que esse muro não caia, eu não aguento mais sofrer. Deus tem novidade, o Senhor é contigo. Tem coisa na nossa vida, pastor, que Deus não vai mudar, viu? Tem coisa que Deus não vai mudar. Tem situações na nossa vida que Deus ele não vai transformar. Tem prova na Bíblia? Tem. Paulo chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu tenho um espinho na carne, me atormenta, me destrói. O que eu faço? Tira de mim. Aí o Senhor disse: a minha graça te basta. Então escute essa. Eu não vim aqui falar sobre Josué e dizer que a sua muralha vai cair, não. Eu vim para deixar ela em pezona hoje. Viu? Eu quero que você volte para casa pensando assim: é o último dia de conferência, e você veio pensando: nossa, hoje Deus vai mandar um pastor assembleano com 2 marretas de Thor, daquelas do Thor na mão, vai arrebentar minhas muralhas e eu vou atravessar do outro lado. Não, eu vim para deixar as muralhinhas de pé, mas eu vim te dar uma lição tão importante para a sua vida, que você sairá daqui hoje, amanhã, sexta-feira, dia 9 de dezembro, você sairá daqui com uma maestria tão grande, que as muralhas dessa vida não vão te afrontar mais. Sabia? Os problemas dessa vida não vão mais resbalar sua estrutura, porque você vai olhar para um lado e vai dizer assim: Deus tem algo novo para mim hoje.
Deus tem algo novo. Aí você vai olhar para a direita e vai falar assim: do meu lado tem um príncipe. Quem é? Jeová. Como que ele está? Com uma espada desembainhada na mão. Você vai andar nas ruas de Lagoa da Prata bem metido. O diabo terá que olhar para você e voltar lá para os quintos dos infernos e falar assim: eu não posso com aquele povo da Mensageiros, eu não posso mais apontar o dedo para eles, porque eles têm novidade todo dia, e tem um anjo do lado deles, com uma espada de fogo. Não dá para chegar perto, porque eles têm novidade. Escute, para finalizar, ainda com a Bíblia aberta. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu, estava ali um homem com uma espada desembainhada. Verso de número 14, respondeu ele: mas venho agora como um príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostou o seu rosto na terra e fez o quê? Escute isso aqui. A muralha está de pé. Como tem sido o seu comportamento diante da dificuldade que você está enfrentando? Ou você é daquele crente que adora só quando as coisas estão indo bem? Ou você é daquele crente que vem para a igreja e entra no manto? Aqui tem daqueles crentes que faz. Tem. Lá na nossa igreja tem. Os aviãozinhos de Jeová, os canela, lá tem. Que também tem, eu sei que tem. Mas será que você é desses? Só quando a coisa está indo bem? Quando o dinheiro está na conta? Quando a saúde está top? Quando as coisas estão indo bem, aí você é aquele crente fervoroso. É só as coisas começar a apertar, parece que bebeu vinagre com limão e bicarbonato. Chega na igreja, parece que é um terror, não é? Faz até medo. Fica aquela cara feia, parecendo um bicho. Ainda fica pensando: todo mundo tem que ter medo de mim, que ó, estou aqui. Não, gente. A Bíblia diz que a muralha estava de pé. Obstáculo, problema, estava de pé. E a Bíblia diz que Josué olha para a muralha e não vê recurso, mas ele olha do lado e vê novidade. Ele olha do outro lado e vê um anjo do lado dele. E a Bíblia diz que ele se prostra e adora. O segredo do crente vitorioso é aquele que se prostra indiferente da circunstância. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores fingidos, Deus não tem compromisso não. Sabe qual é o verdadeiro adorador? É aquele que adora em qualquer circunstância. Escute, eu tenho 25 anos de altar. 25 anos. Eu sei do que eu estou falando aqui. E outra, minha fase de menino, de moleque já passou. Hoje eu tenho responsabilidade com o altar para falar o que eu estou falando. Eu não subo no altar de qualquer maneira. Eu não pego nessa Bíblia de qualquer forma. Eu não prego de qualquer maneira. Mas tem um detalhe: nada me impede de adorar a Deus com toda a minha essência, porque eu não me vendo. Eu não troco a minha essência, indiferente do que está acontecendo na minha vida ou não. Eu não troco a minha essência. Eu estou livre, legalizado para subir no altar de cara limpa, para dizer: eu vou te adorar, Senhor, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A muralha pode ficar de pé, não tem problema. Pode ter luta, dificuldade, problema, pode ser o que for. O Ricardo está lá de manhã cedo, com o joelho dobrado, com a cara no chão, dizendo: eis-me aqui, Senhor.
Tem dia que eu faço uma leitura panorâmica da minha vida diária, e eu penso assim: eu não tenho nenhum motivo para glorificar a Deus hoje. Eu penso. Aí eu começo a escrever a quantidade de coisas que vai somando, sobrecarregando. E depois que eu finalizo tudo, eu conversava com um irmão hoje sobre isso. Depois que eu finalizo tudo, eu passei para uma pessoa hoje. Quantos problemas eu tinha que resolver? Muitos, vários. Vida de pastor é assim. Sabe como eu finalizei? Está aqui no meu WhatsApp, quem quiser ver pode vir, que a mensagem está aqui. Eu não tenho esse negócio de ficar falando as coisas não, está aqui para você vir, para você ver. E eu ainda no final, depois de passar aquela quantidade, quem estava do outro lado disse: pastor, como é que o senhor consegue com tudo isso? Eu disse assim: e de quebra, vou pregar na Mensageiro hoje. Está aqui, ó, para você ver. Aí ele ainda disse assim para mim: eu acho que essa é a pior parte. Eu disse: não, é a melhor. Porque aqui, esse ambiente aqui para mim é celestial. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou pregando para você só. Eu estou recarregando as minhas baterias. Eu vou sair daqui, sabe o que? Pensando assim: eu não vou preocupar com muralha, é nada. Eu não vou preocupar com problema, é nada. Sabe o que eu vou fazer? Como Josué, vou adorar, vou louvar o Senhor, porque do meu lado tem novidade. Amanhã eu tenho certeza que Deus vai ministrar uma novidade na minha vida. Eu já estou determinando isso. Deus vai ministrar uma novidade na minha vida. Amanhã, dia 9 de dezembro, será um dia marcante, porque Deus tem novidade para você. Deus tem novidade para a tua vida. E se prepare, porque você vai começar a andar pelas ruas de Lagoa da Prata, ou de onde você for. Não se assuste. O que eu vou falar aqui agora, só para você pensar. Não se assuste se você estiver dirigindo o seu carro e você olhar do lado, você perceber que o banco está afundado. Que isso, pastor? Sabe aquele anjo com a espada? Seu carro lá vai a 100 por hora. Ele voa atrás e entra lá dentro e diz: tem um laço de morte na próxima curva para te matar, mas eu estou aqui. Tem uma tramóia preparada para você lá na frente, mas eu estou aqui. De que forma? Espada nua, desembanhada, preparado para a guerra. Na cultura judaica, sabe o que é espada nua? Sabe o que é? Pode vir que aqui tem. Nenhum soldado judeu, hebreu, israelita, arrancava a espada se ele não fosse fazer uma atrocidade. Aí Cristo se apresenta e fala assim: qual o problema aí, Josué? Vamos contar. É por isso que eu acho lindo. Existe na Bíblia 365 vezes. Quantas vezes? A palavra não temas. Olha que coisa. Deus está dizendo: não temas. Eu só quero uma coisa de vocês: que vocês me adorem em espírito e em verdade. Josué recebe essa terceira lição, e eu quero até usar um jargão que vocês gostam muito de usar, porque eu vou começar a usar também, posso? Terceira chave, é assim que vocês... chave, vou falar agora, vou falar lá na nossa igreja. Vocês vão ver depois no YouTube aí, no Instagram da nossa igreja. Põe lá, viu, Luiz que cuida da nossa mídia. Quem já viu o trabalho da nossa mídia lá da igreja? Aí, ó, é esse rapaz aí que é o responsável. Escute. Terceira chave. A muralha não vai cair, mas o segredo é adorar. Mas antes de adorar, tem que prostrar. Prostrar é diferente de adorar, mas um não funciona sem o outro. O problema é que tem muita gente que adora, mas não sabe prostrar. Aí o louvor não sobe. Não adianta. Sabe o que é prostrar?
a representação original da palavra prostrar, ou a interpretação dela no original é colocar a boca no chão, exemplo de humildade. Prostra e adora. E quando a Bíblia diz que Josué se prostra e adora, Deus libera uma palavra sobre a vida dele e fala assim: Josué, começou na sua vida agora uma nova fase. Qual fase? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus está dizendo: aquilo que eu te prometi começa hoje. Jordão não foi experiência marcante, deserto não foi experiência marcante, a experiência começa hoje. A Bíblia Sagrada diz que Josué prostra e adora, e quando Josué adora, Deus diz assim: pronto, você pode prosseguir. De que forma? Você agora está pronto para derrubar qualquer obstáculo que está diante de você. Fique de pé comigo. Tem muita gente que veio hoje aqui nesse culto, o Espírito Santo está falando aqui comigo, que se encontra decepcionado, frustrado, porque já lutou diante de muitas circunstâncias e os problemas não foram resolvidos. Meu amigo, bem-vindo ao clube. É assim mesmo que funciona, nem tudo vai dar certo. Tem muita coisa que a gente precisa aprender a superar. Só que tem um detalhe: às vezes o que você trouxe aqui para ser resolvido não vai ser resolvido hoje. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai ministrar algo novo. Escute isso aqui. O que é algo novo aqui? E eu já termino, olhe para mim aqui. Eles estavam acostumados a comer maná. Maná tinha gosto de baunilha. Era o alimento diário. E Deus disse assim: come maná hoje e não guarda. Porque se guarda, embolora, apodrece. Sim ou não? Não é assim que a Bíblia diz? Mas Deus disse assim: a terra que eu vou dar para vocês, ela tem novidade. E a Bíblia diz que um cacho de uva gastava 2 homens para carregar. O que Deus estava dizendo: vamos sair dessa fase de maná e passar por uma fase de guardar. Gastar 2, 3 para carregar, coisa grande. É necessário a fase do alimento diário, da ração diária? Mas até quando? Que você vai trabalhar hoje para comer hoje e não sabe como será o seu futuro amanhã? Até quando você vai receber uma palavra hoje e você vai voltar para casa e vai dizer assim: mas eu acho que não me completei no culto? Até quando? Até quando você vai ficar lutando com essa enfermidade, com esse marido descontrolado, com essa mulher que não tem recurso, com esse filho que está te dando problema? Até quando? Deus quer trazer você para um novo nível, uma nova fase. E a fase é: se prepare, porque mana leite e mel, coisa boa. A partir de hoje, Deus vai transformar a vida de vocês. Vamos tocar? Vai cantar, meu?